pessoas, tudo bem? Hoje eu vou falar com a Manuela Eichner, que é uma artista plástica e artista visual, e ela anda por várias plataformas e várias linguagens. Oi, Manuela, tudo bem? Olá, tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Manuela, eu sou daquelas que traz a lista, né, com Decupei você, né, como eu falei, e aí eu queria saber, os seus trabalhos, eles percorrem várias linguagens, né, a gente fala linguagem, mas assim, tem papel, tem vídeo, instalação. Conta aí um pouquinho do seu trabalho, por favor. Várias mídias. Então, Ida, eu acho que cada trabalho eu encontro uma forma de trazer eles para o mundo, né? Como transformar a imaginação, imagens, ideias, né? Como transformar isso em coisas mais reais, palpáveis. Então, eu acho que eu tenho um processo bem aberto, tenho um processo bem intuitivo com a criação e bem fluido. Então, assim, eu nunca me senti só numa especificidade, só numa técnica. Eu trabalho muito com a colagem, justamente acho que é por isso que eu encontrei a técnica da colagem como algo que eu me encontrei, que me nutre, realmente me transforma, porque daí ela é uma técnica que permite vários usos, tecidos, papéis, digital, analógico. Então, acho que eu tenho essa relação de múltiplas linguagens, então nada é muito definido no início, normalmente eu não tenho a técnica definida no início de um processo, eu começo, inicio ele, e aí vou encontrando, quase como ir encontrando o corpo das coisas, e aí eu vou encontrando essa plataforma através do caminho mesmo. E o que que te inspira tudo isso? Da onde que surgem essas ideias? Essa é sempre uma boa pergunta, né? Eu tenho uma relação, acho que muito próxima assim, eu me sinto no mundo, né? Então, assim, eu sou uma observadora antes de qualquer coisa, eu acho, sabe? Eu sou uma pessoa que eu ando muito na rua, sempre andei. Acho que muitos trabalhos nascem de estar na rua observando as pessoas, comportamento humano, além de ler e ter a arte como uma referência de muitas coisas também. Mas eu acho que eu diria que é no mundo mesmo, sabe? A minha inspiração vem tanto da natureza quanto da observação dos seres humanos também. Acho que vai mais nesse sentido. Mas, assim, eu também acho que é muito inesperado que nos toca, né? Então, às vezes, assim, tem trabalhos que surgem, imagens que surgem de uma surpresa, de alguma coisa que me fez pensar, de alguma coisa, de repente eu vi algo, um filme que me levou a pensar em questões. De repente aquilo abre um processo criativo. Então não é tão calculado assim, né? Acho que depois que se inicia um processo, tu vai entendendo, mas eu acho que vem do mundo. Acho que vem muito do mundo, assim, e desse tentativa de entendimento ou de conhecimento do mundo, sabe? Entendi. Acho que por aí. Estou aqui também tendo ideias de perguntas, mas assim, uma delas é, por exemplo, te dá branco, tem época do branco, assim, tipo, você não consegue criar nada, ou você sempre é fluida? Nossa, eu adoraria que tivesse a época do branco, viu? Eu fico muito esperando essa época do branco. É bem raro. Eu acho que assim é bem raro porque eu acho que é isso. Eu acho que também tem a ver assim. Eu tenho uma relação com o mundo, com as coisas muito curiosa. Então acho que está muito ligado, né, criatividade com curiosidade, eu acho. Então eu acho que é meio difícil assim me dar branco, viu? Não tenho muitos, assim, sinto até falta. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu me dedico muito, eu tenho muito tempo, o famoso tempo ocioso. Eu sou uma pessoa que eu dou pausas, eu faço pausas. Então não é que eu tenho branco, mas como às vezes os processos criativos são intensos, entre eles eu faço uma semana, alguma coisa, alguns dias que eu tento não ficar me esforçando tanto para criar. Então daí eu, sabe, tipo, fico lendo, reduzo a intensidade criativa. Então, de uma certa forma, eu acho que eu invento brancos, sabe? É bom, é saudável. Acho que sim.
Uma coisa que eu acho legal de você contar, assim, é como você se relacionou desde o começo, desde que você nasceu até você entender que você era artista plástica, ou qual o seu processo desde pequena, entendeu, com isso? Então, um processo desde pequena, né? É difícil, né? A gente pode pensar em várias maneiras de definir ou calcular quando começou, né? A relação com arte. Eu venho de uma cidadezinha muito pequena. Eu venho de uma cidade chamada Arroio do Tigre, terra de gente com garra. Tem que sempre falar, tem que sempre colocar o slogan, né? Das as garras. Tem que colocar o slogan da cidade, que é uma pequena cidadezinha de máximo 10 mil habitantes no Rio Grande do Sul. E eu acho que assim, eu tive uma infância e tive uma relação assim muito próxima da natureza e de uma cultura mais rural, de essa coisa de estar pisando na terra, de ver agricultura, gado, cavalo, plantação. Então eu acho que assim, de uma certa forma eu sempre vejo essa minha infância, que eu morei nessa cidadezinha até início da adolescência, até os 13 anos mais ou menos. Então eu acho que eu tive uma, digamos, uma bela educação sensorial, sabe, da vida, assim. Então, eu acho que isso me fez muito, isso é muito onde está meu background artístico, digamos. Porque era muito livre, né? Tipo, brincar de esconde-esconde na cidade inteira, sabe? Não tinha tantos essa ideia dos perigos mais de cidade grande. Então, que agora também já, né, já está mais próximo no interior, mas na época eu acho que não era tão, não tinha tantos medos. Então, assim, brincava, ficava de noite na rua. E eu acho que tudo isso, de certa forma, conduziu um pouco, acho que meus caminhos de curiosidade e criatividade pelos processos artísticos. Mas eu acho que eu realmente comecei a trabalhar com arte mesmo quando eu senti necessidade de... O que me incomodava, as minhas angústias, ou quando eu sentia... Sabe, quando a gente sente aquele incômodo que não sai do corpo, e eu não sabia o que fazer com isso na adolescência, eu comecei a fazer coisas materiais, rasgar. Tipo, eu lembro muito de chegar adolescente, já morava com meu irmão, numa outra cidade, Santa Maria, que daí eu fui estudar. Né? Você estudou em Santa Maria, meus primos também. Jura? É porque minha família é do Rio Grande do Sul também, Ah, mas é de Erechim. É perto de onde você... do não é Tigre? perto de onde eu não nasci, não é perto do Tigre, mas é perto mais próximo de Santa Maria, sim. Mais Entendi, ó, próximo que de Santa legal. Maria. E aí meus primos estudaram em Santa Maria também. Esses primos de Erechim, todos estudaram em Santa Maria. É que a Santa Maria é uma grande cidade universitária e tal. Então, eu acho que quando eu fui para Santa Maria, eu fui sair muito jovem também de casa, né? Por várias questões, família disfuncional e entre outras cositas, de ter segundo grau melhores em outras cidades. Então, eu fui para Santa Maria. E aí essa coisa da adolescência, toda essa fase problemática, né? Que é sempre difícil, né? Ser Uhum. adolescente é sempre vai ser difícil. E aí eu comecei a fazer coisas mais pintar, encontrar umas coisas. Então, de certa forma, não é exatamente o início das minhas pesquisas, que eu comecei depois, mas é o início da necessidade de fazer algo que não era tão prático, digamos, sabe? Não era da ordem útil, assim, era uma coisa mais uma necessidade física existencial de fazer alguma coisa visual, sabe? Tipo esses negócios que tá na moda, arte terapia. Você fez uma arte terapia intuitiva na época. Eu acho que eu sempre faço um pouco de arte terapia, na verdade. Eu acho que todo o trabalho também, né, passa muito pela gente. É uma forma de se conhecer ou de conhecer outras coisas, outras pessoas. Então, de uma certa forma, acho que sempre tem assim, né, um caráter no meu trabalho. E até porque muitos trabalhos que eu faço, ele tem a ver com workshop. Além dos trabalhos mais individuais, eu trabalho muito com pessoas. Então, de uma certa forma, tem, eu não sei se eu posso chamar exatamente de terapia, mas eu tenho uma coisa de interação, sabe? No meu trabalho tem uma coisa com a interação entre as pessoas muito forte. Não, eu disse arte terapia quando você não, intuitivamente foi mexer com a arte, quando você sentia alguma angústia na sua adolescência, talvez, sei lá. Ah, sim, sim, eu nem sabia o que era terapia na época. Isso. É.
nem imaginava que era terapia, com certeza, mas eu fui fazer de uma forma, foi terapêutico para mim, com certeza foi terapêutico. E aí de Santa Maria você foi para onde? Vai contando sua vida aí. Essa é Nossa, sua vida. vamos lembrar dessa vida aí, porque assim, eu sou bem nômade, né, então acho que eu saí bem cedo de casa, então meu corpo, a minha vida é bem espalhada, mas eu fui morar em Porto Alegre. Aí, na verdade, eu decidi fazer arte muito porque eu fiz vestibular para História e para Design e Artes. Era o que eu... Né? Porque a gente, às vezes, não sabe exatamente o que a gente quer fazer, né? Nessa idade, 17, 18 anos. Eu já tinha trabalhado um pouco com fotografia, tinha feito algumas coisas de assistência, alguns trabalhos, né? Mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Daí eu lembro... Assim, primeiro que eu tenho um irmão mais velho que é super artista, ligado ao teatro e performance. E assim, minha mãe, ela é professora de português e literatura, então de certa forma, também esses detalhes que não são exatamente assim uma família artística, mas são pessoas assim que têm uma relação com o sensível. Então sempre teve muito livro em casa. A minha mãe às vezes eu via ela lendo poesia, o meu irmão também essa relação performática. Então tudo isso também me levou, eu acho, a querer me aproximar, sabe? Querer trabalhar com coisas mais do universo mais sensível. E daí, quando eu fui fazer vestibular, eu lembro que naquela semana estava lançando Madame Satã. Lembro muito que me marcou isso. Eu estava em Porto Alegre, eu não morava em Porto Alegre ainda, fui fazer vestibular na URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e eu vi o filme Madame Satã, que ele foi tão impactante. Então, assim, também eu acho que eu sempre fui muito impactada pela arte, sabe? Sempre me foi um lugar de transformação. E eu lembro que depois que eu vi o filme, eu estava fazendo vestibular, eu só pensava, eu quero passar em arte, porque essa coisa é muito gigantesca, tem muito impacto, assim, eu sentia isso, assim. Aí foi assim, entrei na universidade, entrei na URGS e me formei em escultura, daí fui conhecendo mil técnicas, conhecendo pessoas, mudei de cidade, então não conhecia ninguém, comecei a conhecer pessoas em Porto Alegre, e aí uma época super divertida que eu tive um grupo, tive uma ótima formação de um grupo de videoarte, que é também uma das coisas que eu mais gosto, assim, que agora eu estou voltando bastante para o filme, para o vídeo, e aí eu tive esse encontro com um grupo de 4 pessoas que a gente trabalhou muito durante a faculdade, a gente criou muito juntos, e foi muito importante, assim, o coletivo Mergulho, e a importância, né, dos encontros, assim, eu acho que na minha carreira, também como pessoa, o encontro, assim, eu tenho muita relação com o encontro também, sabe, de trabalhar com outras pessoas, que também é um diferencial, às vezes, porque na artes visuais, artes plásticas, às vezes você trabalha muito sozinho, né, sozinha, as pessoas ficam muito mais... E eu sempre tive um trabalho interno grande, mas eu sempre gostei de trabalhar com outras pessoas, eu sempre abri meus processos, então por isso acho que eu fui trabalhar com os workshops, com cinema, com dança, e isso enriquece muito, assim, minhas práticas, eu acho. Bom, aí, depois de Porto Alegre, aí eu vim morar em São Paulo, então São Paulo faz exatamente uns 12 anos, por isso que eu me considero paulistana, né? Já posso me considerar bem paulistana. A gente vai fazer uma faixa para você, paulistana, se você quiser. Andando na rua, assim, tipo Miss Paulistana. Eu sou paulistana, você só pode botar paulistana, meu. Tipo isso. Ou tri-paulistana. Tri-paulistana. Gostou, né? Gostei. Eu me sinto muito daqui, assim, tanto que, assim, é isso, São Paulo é uma cidade grande, né, como acho que a maioria das megalópolis que a gente tem um caso de amor e ódio sempre, né? É difícil morar nessas cidades tão grandes, tanto caos, mas a gente ama também, né? E aí foi assim, vim bem 23 aninhos para São Paulo, sem muita previsão do que ia acontecer, e fiquei. Foi ficando, né? Todo mundo foi ficando nesse lugar. Eu também
morei aqui, fui para Belo Horizonte, voltei e fui ficando também, fiquei para sempre. Mas parece que você também trabalha em Berlim, é isso? Então, depois de 9 anos, mais ou menos, morando aqui, mas eu sempre viajei, né? Meu desejo também de carreira, meu trabalho é sempre de conhecer outros lugares, ou ir trabalhar, levar o trabalho, ou fazer trabalhos em outros lugares. Então, eu sempre viajei muito, né? Acho que um dos propósitos da carreira também é viajar e ter um trabalho de certa forma nômade também. E aí, quando eu conheci Berlim, eu fiz uma residência em 2013, uma residência muito legal. Então, foi a primeira vez que eu conheci Berlim. Se chama ZKU, ZKU, e é bem Berlim, assim, um lugar, uma estação de trem abandonada que eles reativaram, cuidaram, reformaram, e aí é um centro de artes para mais focados em arquitetura, artes visuais, literatura. E aí, com esse grupo que eu acabei de citar, o grupo de videoarte que eu tive, com Ali, Camila, Jorge, eles estavam fazendo um filme, e aí foi aprovado, e eu fui participar com eles, em 2013, e aí eu me apaixonei por Berlim, que é uma cidade muito interessante, eu não sei se você conhece. Não conheço, mas conheço a Alemanha. Eu sou daquelas que foi para a Itália e para a Alemanha e não conheço as capitais, mas conheço outras cidades, sabe? Interessante, eu não conheço tantas outras cidades, não. Legal. Pois é. E aí fiquei muito apaixonada por Berlim na época, me tornei vegetariana. Então também para mim eu tenho uma relação com as cidades que elas também são uma relação de encontro, exatamente como um encontro com uma pessoa, um encontro com a cidade, com os lugares. Então quando eu encontrei Berlim foi um momento de muita transformação. E aí, mil coisas, por exemplo, isso. Eu sempre quis ser vegetariana, porque não tinha sido até então, e aí é uma cidade que conduz muito a isso, facilita muito esse processo, porque eu acho que boa parte da cidade é vegetariana, tem muito lugar legal para comer, muita comida, né? Eles já estão mais avançados nesse sentido da alimentação e cuidados no que a gente come e tal. E aí já me fisgou naquela época, já tinha ficado fisgada, tentei um projeto, quando voltei para São Paulo, eu tentei um projeto acadêmico, mas como eu não sou uma pessoa muito acadêmica, até foi bom que não aconteceu. E depois, em 2018, eu tive a oportunidade de ir e resolvi passar um tempo. Daí eu encarei a história assim, eu tenho desejo de ficar aqui, eu tenho desejo de falar alemão, porque eu venho de uma família alemã, dessa cidadezinha, Arroio do Tigre é uma cidadezinha alemã, né, praticamente alemã. E as pessoas falavam, minha avó falava alemão e a língua se perdeu, né? Porque as gerações não foram passando a língua e eu sempre fiquei com aquilo, assim, tinha uma ligação bonita com a língua, eu gostaria de aprender essa língua. Então, fui para a Alemanha dando essa cabeçada, dando essa cabeçada do tipo, putz, eu vou ter quero aprender essa língua. E aí estudei quase 2 anos. E É morei lá. difícil, né? Alemão é super Difícil, difícil. nossa senhora, não tem nem o que falar. Não dá nem, não dá nem para dizer, assim, porque realmente dá dor de cabeça, é um processão aprender essa língua para gente. Para gente é difícil. Mas, ao mesmo tempo, as línguas são muito interessantes. Então, o alemão é uma língua muito interessante, bem complexa. E divertida, né? Porque eles também têm essas formações de palavras que depois você vai entendendo que muita palavra é a junção de várias palavras. Então, também, quando você começa a aprender, você começa a ver as palavras desmontar, quase como um playground, assim, um jogo. Você começa, nossa, essa palavra que parecia um trem fantasma, uma coisa absurda, eu nunca vou entender isso. Você começa a desmontar as palavras e entender. É realmente um processo bonito de aprendizado, assim, eu acho essa língua. Assim. E aí morei, aí tive a oportunidade, morei, pré-pandemia, foram 2 anos de Berlim, pesquisando, a primeira colagista da história, né, como o meu trabalho nos últimos anos tem sido focado na colagem, a primeira mulher que fez colagem, ela foi alemã. Então eu estava muito entusiasmada, até porque ela chama Hannah Hirsch. Então, além de ser uma puta mulher, puta artista, eu tinha os registros dela lá, pude ir na casa dela, comecei a fazer um processo de investigação, assim, meio
não é detetive a palavra que eu queria usar, como é que a gente fala isso? Aquela serial killer? Não, também não. Walker. Então começou esse processo de investigação, assim, e aí foi super interessante, porque ainda não lancei esse projeto, mas estou para lançar, que é com todo esse material de pesquisa sobre essa primeira mulher a fazer colagens e fazer colagens feministas. Então ela foi a primeira mulher também a questionar esses papéis que até hoje a gente questiona, de objetificação, de não igualdade de trabalho, né, todas as questões que a gente ainda elabora socialmente. Me Isso a gente sabe. avisa quando você soltar esse projeto, porque me interessa. Eu também Sim. faço colagem, eu também escrevo coisas, e não sabia dessa mulher, eu até anotei aqui o nome, depois você me passa direito, quero dar uma Que xeretada. legal, que legal. E ela foi do movimento dadaísta, né? Então ela foi, assim, ela foi bem, tem várias camadas importantes, né, na vida dela, e assim, como pessoa, né, como personagem, ela foi uma mulher que passou vivenciou as 2 guerras mundiais, então muita coisa, né? Muita Nossa, coisa bem, bem, bem babado, uma vida bem interessante de investigar, sabe? legal essa visão feminista, né? No meio dessa bagunça, né? Todas. Foi muito legal você ter Sim. cruzado, né, essa história, né? Pode até fazer, de repente, a louca, fazer uma exposição sobre ela, né? Assim, A sobre. ideia é essa. Você acabou de pegar o tesourinho da ideia. A ideia é essa também. Que interessante. Porque a gente está nesse movimento, né, outras ondas feministas, e é interessante pensar também perceber o que mudou das questões, quais são as questões atuais, para onde estamos indo, o que aquelas mulheres da época traziam já. Tem muitas coisas para, né, para ver também os movimentos, né? Observar nos primeiros movimentos como foram e aonde estamos. Eu acho que isso é bem interessante, sim. Muito legal. E aí me passaram aqui que você é amiga das plantas, mas já contou isso, né? E aí você usa as plantas nas suas artes, né? Tem Uhum. uma relação com a natureza, você já contou um pouco sobre isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que assim, vou tentar ser mais precisa, assim, eu acho que além de ter uma história muito individual de contato e proximidade com a natureza, justamente nos momentos ali 2013, onde a gente no Brasil já enfrentava uma forte possibilidade de politização, entre mil outras coisas, assim, né? Mas anos muito fortes, 2012, 13, eu comecei a pensar o que eu usava de imagem, o que era papel, comecei a investigar a origem dos materiais que eu usava. E daí estava já trabalhando com alimentos, porque eu tenho uma série que eu comecei a fazer, que se chamava Zóio da Cara. Zóio da Cara, assim que começou. Porque daí eu comprava os alimentos em 2013 e voltava, e antes de comer, eu montava uma fotocolagem, fazia foto, brincando, assim, para, tipo, é isso. O que falar de agora? Agora eu nem consigo mais fazer essa série, né? Agora tá tão mais Zóio da Cara ao múltiplo, ao sei lá, ao qual. Mas, enfim, aí eu comecei a pensar no que era aquilo, o que é papel, o que é alimento, e aí já estava usando folha, pensando na origem do papel, já que eu gosto tanto de trabalhar com imagem, coisas impressas, de onde que vem isso? Vem da árvore, o que é a árvore? E aí, não sei, também nessa época comecei a me questionar do que eu chamo de desconhecimento tropical, de entender que relação eu tenho com a natureza, que relação eu tenho com essa ideia de tropical. Então foi um período que eu comecei, digamos, a realmente buscar mais conhecimento sobre o que é natureza, o que é natureza, quem é natureza, nós somos natureza, a planta é natureza, por que existe essa separação? Então, desde lá, eu venho tentando desmistificar, ou buscando desmistificar essa nossa superioridade, eu acho. Então, que superioridade é essa nossa? Somos tão inteligentes, ou mais inteligentes que outras espécies? Acho que já foi bem comprovado que não, né? Estamos sendo a espécie mais destruidora, né? De Com todos os certeza. tempos. Então, assim,
desde ali eu comecei a ficar fascinada. E assim, tem milhões de livros, A Revolução das Plantas. Aí eu também fui encontrando um mundo de pessoas que pesquisam, cientistas, escritores, que pesquisam, por exemplo, essa espécie, que são as plantas, e que a gente vê com muita, digamos, falta de mobilidade, porque elas têm outro comportamento, elas estão, entre aspas, paradas, porque elas não estão, elas também estão crescendo, se movendo e tal. E fiquei fascinada, porque elas são fascinantes. Então, eu comecei a trabalhar e pesquisar isso. Aí, criei uma instalação, que é uma colagem tridimensional. Foi aí que eu fui para o tridimensional também, com mais força, porque eu pensava, gente, isso é tão interessante, eu não consigo fazer um trabalho pequeno. Então, tem essa relação de escala, de alterar a escala, muito forte, eu acho, também no meu trabalho. Por isso que eu vou para o tridimensional, e por isso que eu vou para a escala do mural urbano também, são coisas que me interessam, porque daí a gente também tem uma outra relação com a escala humana, né? O nosso corpo vê essas coisas com uma outra dimensão. Aí eu fiz essa instalação, e é uma série de instalações, chamada Monstera Deliciosa, que Monstera Deliciosa é o nome científico da costela de Adão. Olha que loucura. Legal. Aí você começa a descobrir um mundo sobre os nomes científicos, né? E aí eu comecei a trabalhar. A Monstera primeira foi com um amigo arquiteto, o Juan Cabelo Aribas, que também pesquisa, é um grande pesquisador de colagem em plantas. Essa amiga do ex ou do atual namorado dele, a louca, que fala isso no meio da entrevista. Sim. O Do Felipinho? Filipinho, é. Ah, Ele é primo conheço, de uma super amiga minha, a Roberta Bergamaschi. também conheço. E Roberta conhece muito bem meu trabalho Zóio da Cara. Olha que ótimo. Tá Tá vendo? vendo? Muito chique, é. Mundinho. Mas conta mais, conta mais. Então, daí foi muito interessante, porque daí eu comecei a entender a importância também dessa escala, essa escala do corpo, que me interessa, do corpo das pessoas, dos participantes, dos espectadores também sentir. E também acho que foi uma maneira de começar a entender que eu estou interessada também numa outra lógica que não é racional. Eu não acho que o meu trabalho ele não caminha por essa lógica. E no início, quando a gente é mais novo, mais nova, a gente tem... Talvez eu tive mais dúvida, falando por mim, porque sempre, né, na nossa sociedade se cobra muita lógica, né? Como a lógica e a racionalidade, elas são sempre mais valorizadas, continuam sendo mais valorizadas. Então, assim, eu sempre valorizei outras formas de conhecimento, mais corporais, mais intuitivas. E daí, no início, isso me deixava meio, sabe, tipo, eu sabia o que eu estava fazendo, mas era difícil, às vezes, ter tanta clareza. Mas aí, fazendo e criando, isso ficou muito claro para mim, sabe? Então, essas instalações são muito sensoriais, elas não têm um objetivo, elas não têm uma só fala, elas têm detalhes. Eu me interesso pelas pessoas circularem, ir encontrando as coisas no caminho. Uma lógica mais fluida mesmo. E uma lógica mais de vibração mesmo, eu acho, sabe? E uma lógica de acreditar que os corpos vibráteis, assim, então trazer para o corpo o conhecimento também, sabe? Bom, e daí depois disso eu tive um encontro fabuloso, porque daí eu comecei esse trabalho, eu acho que foi um trabalho super bem recebido aqui em São Paulo também, as pessoas ficaram muito interessadas, é um trabalho que circulou, eu fiz o Tomiotaque, fiz na Bahia, fui para os Emirados Árabes montar, então é um trabalho que tem uma escuta interessante, assim, porque eu misturo as plantas como estrutura da colagem 3D e várias imagens de corpos, então essa argamassa assim, entre corpos humanos e as plantas, né, que é muito o mote da minha pesquisa, né? Como que é esse encontro, esse desencontro, como é que rola essa conversa, né? Bom, daí, depois de fazer essa pesquisa e esse projeto que continua, ele não tem fim para mim, também tenho muita essa coisa dos projetos abertos, então ela é uma instalação que cada vez que eu faço ela acontece diferente. E aí eu tive um encontro com a Elizabeth Finger, que é uma coreógrafa, e ela me olhou para esse trabalho da Monstera Deliciosa e falou, nossa, essas pessoas precisam, porque ela vem da dança, ela falou, eu vejo as pessoas dançando, eu vejo essas pessoas em movimento. E eu falei, nossa, vamos colocar essas pessoas em movimento. E aí a gente começou a criar uma coreografia, que a gente chama Monstra, uma coreografia colagem para pessoas e plantas,
E aí foi todo também uma nova pesquisa, uns 3, 4 anos, estudando com 5 bailarinas e montando uma peça. Então a gente tem essa peça, a Monstra, que é muito legal e que daí fala muito, e que está muito próxima dessa relação humano-planta, e também desse questionamento, né? Porque da mesma forma que eu estava falando da superioridade, né? Como tirar a superioridade da nossa espécie, quando eu comecei a olhar uma planta, uma samambaia, dentro de um cachepô, dentro de um pote, a gente conhece planta dentro de um pote, e ela não nasce dentro de um pote plástico. E talvez muitas crianças já começam achando que a vida é assim, mas não é assim. E nem o formato, né? Nem é esse o formato que as plantas têm, muitas vezes, né? E eu comecei a ver que também está muito ligado a uma objetificação que a gente faz do corpo da mulher, né? Então, o corpo da mulher e o corpo da planta sofrem uma objetificação e domesticação muito parecida, né? Assim, então, essa peça aborda muito isso. Legal. Tô falando horror, estou contando tudo a minha vida. Mas é assim que eu gosto que a pessoa vem e ela fala. Eu não gosto quando tem que ficar fazendo mil perguntas, a pessoa fica... Eu detesto quando não tem assunto, é ótimo isso. E você me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado, dessa superioridade do ser humano acima dos animais. Claro, isso a gente já tem uma coisa toda por causa de ser vegetariano ou vegano, né? Isso eu já sabia, mas com as plantas eu não tinha pensado nisso. Então, você, tipo, obrigada, você me trouxe uma coisa nova hoje. Que interessante, que legal. Mas aí a pergunta é a seguinte, que não é bem uma pergunta, é um entendimento que estava aqui numa pergunta para você, nesse lindo papelzinho, mas que você falou e eu acredito, né, piamente, no negócio das vidas paralelas, né? É uma coisa da vibração, do tipo... Você acredita nisso, que tem tipo uma outra Manuela em outro lugar, ou uma outra Ida em outro lugar, fazendo uma outra coisa, mas sei lá, é porque a gente não entende. Que louco você falar isso. Quando eu tinha falado de vibrações, eu não tinha pensado exatamente nisso. De talvez vidas paralelas. Eu estava mais pensando nessa coisa de acreditar que tudo vibra, sabe? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, dá umas travadas, mas é normal. Eu estou escutando você às vezes parada, mas eu escuto. Beleza. De que tudo vibra, né? De que todas as materialidades, a xícara, a madeira, de acreditar que todas as coisas estão vibrando, sabe? Além da gente, né? Mas eu não tinha pensado sobre isso que tu me perguntou agora, que vai mais para um lugar talvez de ficção científica, né? Não é tão inválido, porque esses dias eu escrevi uma frase, não sei se publiquei, que a gente não sabe se a gente veio do passado, se a gente veio do futuro ou se a gente veio do lado, na verdade. Isso é muito bom. Porque a Isso é gente muito acha bom. que veio do passado, porque contaram para a gente que a gente está numa encarnação X, e se a gente veio do futuro? Uhum. A gente vem com coisas que a gente não entende de onde que veio elas, né? Ou vem coisas para a gente que a gente não sabe de onde que veio. E daí Totalmente. vem de algum outro lugar que a gente não tem acesso, a gente nem sabe, né? Não, isso eu também não posso falar que eu acho que a gente não precisa entender também tudo, não entendo e nem sei, mas eu acredito, sim, porque tem o lugar dos sonhos, por exemplo. O que é? Que lugar é esse? Pois é. Não sei. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já solucionei vários trabalhos pelos sonhos. Já veio até título de trabalho. Assim, uma vez eu e um amigo, a gente não tinha título para um trabalho, por exemplo. E daí eu lembro que eu estava assim, a gente já estava naquela ânsia, assim, vai lançar o trabalho, não tem título. Vai lançar o trabalho, não tem título. E eu lembro que eu sonhei e eu vi um peixe, tipo, estava sonhando com água e passava um peixe e eu via assim aquela coisinha prateada, um peixe na água, e estava escrito "Vi teu nome" no peixe. Olha só. E aí a gente chamou, eu falei, cara, eu tive um sonho, vi teu nome num peixe. E aí a gente falou, nossa, esse é o nome de um trabalho, vi teu nome num peixe. E, enfim, isso é só um exemplo, mas para a gente pensar, quando você falou isso, eu gosto muito dessa ideia de que, inclusive agora, né? Eu não sei se eu estou no passado, no presente, no futuro. Tem muita gente que fala isso, né? Que tipo, acho que um pouco do que eu
fui atrás de pensamento indígena, eles também não têm essa coisa tão linha reta, flecha, passado, presente e futuro, sabe? É uma outra pensamento da cronologia, não que nem a nossa, de evolução, ou de, sabe? Então, eu acho, por exemplo, eu não sei, várias vezes na minha vida, eu não sei se eu estou no passado, no presente, no futuro. Inclusive, principalmente em processos criativos, normalmente vem imagens, eu vejo muitas imagens, tipo, eu vejo coisas, né? Não é exatamente isso, mas eu digo assim, eu vejo imagens, e aí o que eu faço normalmente como artista é fazer elas chegarem e aparecerem, entendeu? Mas normalmente uau, tô vendo isso misturado com aquilo, eu vejo elas, e aí elas vêm de onde? Eu não sei de onde elas vêm, É né? uma mediunidade artística, vai ver que você tem. Eu não sei, eu acho que a gente é todo. Eu Estou me sinto mais inventando. um radar, assim, eu acho que nós temos todos radares ou formas de conexões. Na verdade, as conexões são múltiplas. Na verdade, eu acho que, por exemplo, eu trabalho muitas terapias há alguns anos, terapias corporais. Eu tenho uma amiga maravilhosa, Karina Sen, que faz corpo sutil, chama o Instagram dela Corpo Sutil, que ela faz há 6 anos. Eu sou pratico, né, as práticas dela. Isso aí eu sempre pratico porque é uma coisa que vai abrir o meu corpo, a minha experiência, a minha sensibilidade para ser mais sutil e ter mais camadas de percepção. Então, por exemplo, isso aí te abre 200 mil lugares diferentes que eu não sei, não dá para saber onde isso está. E se você tem um corpo mais duro, mais fechado, você não vai ter tantas camadas. E eu acho que é sempre mais interessante a diversidade, as camadas, a complexidade. Então, eu realmente penso muito sobre isso, assim, e várias vezes a gente se encontra nisso, né? Tem aquela frase que é bem interessante também sobre temporalidade, que fala sobre Exu, que é, como é que é? Exu matou hoje o pássaro que morreu ontem. Eu não sei se eu sou péssima para lembrar desse tipo de coisa, mas assim, não sei se você já ouviu isso. Não, essa não. Mas é super interessante, porque é uma coisa assim, tipo, uma coisa que acontece agora, mas que já aconteceu, sabe? Tipo, essa troca, assim. Então, às vezes você vê, sei lá, tô aqui elucubrando, você vê uma coisa caindo, ou mesmo sentido na tua vida, ou um encontro, ou um lugar que você chega na sua vida, e aquilo faz todo sentido com uma coisa que aconteceu 15 anos atrás. Então, o que Então, aconteceu antes? déjà vu ou déjà vu, sei lá como que fala. Ó, escreveram aqui: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Ah, isso mesmo, Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. É. Então, olha isso, peraí. É muito doido, né? É. É muito incrível, porque também tem uma coisa de mais circularidade, né? Pensar com mais circularidade nas coisas, eu acho. Eu acho que nossa vida não é reta, né? Nossa vida é redonda, a gente passa por tanta coisa, não pode ser tudo reto. Não teria graça nenhuma se fosse reto, né? E assim, eu estou pensando aqui que não é, né? Eu acho que não é reto, não é. O mar não é reto, nada é reto. É só uma. A gente está sendo. A gente é muito rígido quando a gente acha que é reto, sabe? A Terra não é plana. A Terra não é A plana. Terra não é plana, gente. Não é plana, é. Ainda bem que a pessoa já morreu e já levou isso para o túmulo. Tchau. Não, e não faz nenhum sentido, né? Mas eu acho que realmente a gente vive um momento histórico desse perigo, né? Das pessoas quererem ter realmente mais rigidez, mais controle sobre a vida. E aí a gente cai em umas armadilhas que não fazem sentido, assim, que, que não nos levam a nenhuma forma de evolução ou né? De mais possibilidade de vida, porque queremos falar sobre vida, né? Sim. O que você falou, você acabou de falar a palavra possibilidades. Tudo tem possibilidades, tudo, tudo. Não precisa ser sempre só um jeito, pode ser com várias possibilidades. É isso, meio Abs isso. absolutamente acredito nisso. Total. É aquela velha história, um dia que você está estressado, você não acha possibilidade de nada, aí tu dá uma caminhada. Eu sou uma pessoa que eu caminho muito, eu tô sempre Isso. caminhando. Inclusive agora, a gente está fazendo essa conversa, eu resolvi caminhar porque eu precisava de deslocamento. Eu sou uma fã de deslocamento. Se eu pudesse me definir numa palavra, eu acho que eu botaria deslocamento.
porque eu me faço, me descubro, me encontro no deslocamento. Então, eu vim para um outro lugar, eu estou num outro lugar que eu estava estudando, e a gente está fazendo a fala com você num outro lugar. Assim. E eu acho que isso ajuda muito a ver também. Várias vezes que eu não sei, eu não estou conseguindo ver muitas possibilidades, eu caminho. Eu já pensei nisso. Sair do lugar que você está, dar uma volta, que pode ser que venha uma resposta, né? Gente, a gente precisa se conhecer, pelo amor de Deus. Você é minha melhor amiga aqui. Você mora onde? Eu moro no Bom Retiro, mas eu ando em vários lugares. Eu moro perto da Pinacoteca. Ah, inclusive tem uma exposição da Adriana Varejão, né, que eu quero Eu muito vi. ver que tá. Você viu? Não, eu vi que todo mundo já foi, menos eu, mas aí eu consigo ir. Não é menos você, não é menos você, ninguém. Não, porque estreou esses dias, né? Eu quero dizer, Sim, é isso. Né? sim. Ó, já Nossa, a gente falaram para poderia mim. isso. É, Eu tenho pensado muito sobre, não sei se a palavra é fisicalidade, mas pensado muito sobre encontro, sobre vida tátil. Meus dois últimos trabalhos, inclusive tem uma exposição que fechou dia 2, sábado, mas eu ganhei mais uma semana, então de quarta a sábado ela está aberta no espaço chamado Gruta. É uma exposição, um projeto que se chama Cara a Cara. E eu criei ele porque, desde o ano passado, saindo, entre aspas, da pandemia, eu estava a fim de fazer o trabalho mais tátil ainda. Então, tipo, eu fiquei estudando o que é tato, como que é como entender o tato do corpo inteiro, que forma de inteligência ou de compreensão é o tato. Enfim, fiquei elaborando isso e criei um trabalho. Primeiro eu chamava A Língua do Tato, e daí esse de agora que está na Gruta chama Cara a Cara. Então, tudo isso para dizer que eu estou acreditando muito nisso, assim, sabe? Eu adoro o digital, eu circulo, trabalho muito, uso o Instagram e uso todas as plataformas, enfim, de conversa e vida virtual, mas a potência maior para mim está no encontro, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de encontrar as pessoas também muito na vida real. Então, eu acho que a gente... Vida real não, na vida física, na vida, sei lá, na vida palpável. Então, acho que seria bem legal a gente visitar a exposição da Adriana Varejão juntas. Gostei topo. dessa ideia. Depois eu vou pegar seu telefone, eu te mando o WhatsApp e a gente combina. Super. E, sabe, para a gente meio dar uma encerrada, porque por mim eu ficava 2 horas falando com você, mas a gente já grava um outro em seguida. A gente acabou não falando muito do seu último trabalho, que eu não sei qual é, tem várias coisas que escreveram aqui para mim. Ou esse que você está na gruta, vai até quando? E Então, aonde foi a gruta? a gruta é um espaço, um pequeno espaço na Barra Funda, na rua Vitorino Carmilo. Ah, É super legal ir até lá. E é um espacinho novo em São Paulo, tem mais ou menos 6 meses. E chama Cara a Cara, porque cara a cara, por que cara a cara, né? Porque eu estava gostando muito dessa expressão. E depois que eu comecei a estudar e tento sair dessa superioridade ou entender mais o mundo interespécie, tem uma escritora que eu andei lendo que chama Donna Haraway. Eu adoro essa escritora. Ela fez o Manifesto Ciborgue. Ela é uma pessoa bem ligada a essa mescla, esse trans seres. E aí ela tem um livro que eu pirei muito esse ano, que se chama O Manifesto das Espécies Companheiras. E que ela fala mais sobre o cachorro. E eu achei muito louco, ela sai do ciborgue, vai para o cachorro, a nossa relação com o cachorro, assim, o ser humano com o cachorro. Mas o que eu mais gostei desse livro é que ela fala muito sobre essa alteridade. Ela chama de alteridade... Deixa eu ver aqui. Alteridade significativa. Até peguei meu livrinho, ó, meu caderno. Vou mostrar um pouco minha letra. adoro gente que tem caderno, é o máximo. Ah, eu tenho muitos cadernos. A minha vida sem caderno não existe. Ai, que legal. Nossa, eu penso muito escrevendo. Cada trabalho tem um monte de escrita. E aí ela Que fala editar muito. tudo isso, gente, desculpa, tem que botar tudo isso na roda aí. Ó, tá no lugar certo agora. Fala, desculpa, ela fala o quê? Vou parar.
E assim, eu acho que cara a cara surgiu muito desse texto dela, porque ela fala muito sobre relação cara a cara, uma alteridade conectada. Então ela sempre está falando dessas relações de alteridade, como perceber o outro, como estar no mesmo jogo, como são essas, como se dá um encontro, né? De uma forma menos hierárquica, menos vertical. E acho que assim, eu estou nessa pesquisa muito desse lugar de relações de alteridade, vulnerabilidade, como se dá isso, né? Então eu estava muito pesquisando isso e eu adorei quando ela fala de cara a cara, de ter uma vida honesta seria ter uma vida mais cara a cara. Então, de conseguir se relacionar com o outro, seja qualquer outra espécie, de uma maneira mais, talvez humilde, isso aqui eu estou confabulando, né? De aprendizado também, sabe? Isso que a gente estava falando da planta. Eu olho para as plantas, eu realmente aprendi muitas coisas com as plantas, sabe? Muitas. Então, assim, existe isso, assim. Daí, cara a cara, que eu chamei de instruções para um futuro instruções para um futuro interespécie. Então, assim, eu saí do papel e fui para o tecido, porque eu queria ter mais diferenças de materiais, para também falar de diversidade, falar desse encontro de matérias diferentes. Então, é um trabalho que tem muito volume, muito, quase como se fosse assim um fundo do mar, assim, de tantas texturas eu estava buscando, sabe? Então, eu fiz o chão da galeria, todas as imagens estão no chão. Porque eu gosto de pensar também exatamente nessa experiência do corpo. A pessoa que entrar vai olhar para onde, então todas as imagens estão no chão e as costuras estão nas paredes. E aí tem um papelzinho, né, tem um texto que eu fiz com uma parceira também, que daí são essas instruções, que está lá na gruta também, então quem for na gruta também pode ler o textinho. E que são textos, partes de alguns textos que falam sobre interação, cooperação, interespécie. Então, por exemplo, só para terminar com uma coisinha que eu acho muito... Posso ler uma das instruções? Instrução 2. Ter um cachorro regula a pressão arterial, aumenta as chances de você sobreviver à infância, a cirurgias e a um divórcio. Verdade. Dona Haraway, então assim, é real, entendeu? Muito A legal. relação é real, ela existe, além do que a gente possa imaginar, né? Sim, muito legal. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha que você tem que falar? Que música que eu estou ouvindo? Não, qual o seu Instagram para as pessoas verem? Qual o seu próximo projeto? Pode, se for rapidinho, rola de falar. Então, tem a Gruta que está rolando agora, e assim, eu estou num momento que eu mergulhei ano passado no filme de novo. Então, o projeto para o segundo semestre é lançar um filme que está sendo editado, e que é um filme que eu gravei numa praia próxima ali de São Sebastião, todo um processo com 2 bailarinas, um filme bem sobre esse diálogo natureza e contato humano. Então, isso eu estou bem empolgada fazendo. E eu tenho feito um duo com um músico guisado, que eu não sei se você conhece, mas que é um super trompetista, músico, e a gente vai fazer, com certeza, assim, a gente tem feito constantemente as apresentações, assim, então, numa próxima, a gente faz, muito ligado a cinema também, porque é uma colagem que eu faço na hora, e junto com o som feito na hora, então tudo é feito ali, ao vivo, bastante improviso, Legal. e tem sido uma performance bem interessante, que eu vou adorar que você e as pessoas compareçam. Eu vou sim, mas me lembra, eu não escutei direito o nome do trompetista, para mim ainda. Ou O você não nome do falou? trompetista, ele chama Guisado. 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 Ah, tá. Então, Guisado. E o meu Instagram é meu nome mesmo, Manuela Eichner. E aí eu também posto todos os workshops ou performances, encontros que eu faço, tá no Instagram. Legal. Então é isso. Que Eva. legal, que bom falar com você. Ah, que bom que você gostou. Que bom, obrigada, também adorei.